tua palavra é luz no meu caminho, luz no... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste domingo, dia do Senhor, quinto domingo da Quaresma. Deixemos ser motivados pela presença de Deus, usando a nossa respiração como este canal de graça que nos faz ir ao encontro de Deus. Deus que não está fora, mas Deus que quis me habitar. Deus que quis residir, fazer sua morada dentro de mim. Para ir ao encontro de Deus, preciso apenas respirar, dando consciência a esta respiração, colocando a minha atenção voltada para ela. Bem dizer a Deus com a respiração consciente é uma maneira mais plena de entrar em plena comunhão com o grande cosmo, com o grande Deus. Seja luz, deixe que a luz te habita, deixe que o amor de Deus te restaure. E assim, a sua vida será leve. Comece o seu dia meditando. Rezar sem palavras, sem o uso de palavras, mas simplesmente acompanhando o seu inspirar e expirar. Esse movimento salva, este movimento nos integra, esse movimento nos dá sentido à vida. Experimente e viva a vida. Hoje, neste domingo, quinto domingo da Quaresma, é importante fazermos uma retrospectiva das leituras que nos acompanharam ao longo deste tempo da Quaresma. Primeiro domingo voltávamos à cena do dilúvio, e ali Deus fazia uma aliança com o povo, dizendo que não mais mandaria um dilúvio e não mais mataria seu povo. E o arco era símbolo desta aliança de Deus com o povo. No segundo domingo, a leitura primeira era aquela em que Deus pedia o filho primogênito, Isaque. Deus mandava que Abraão o levasse ao monte e ali o sacrificasse. Quando tudo estava pronto, Deus intervém e diz: não faça mais nenhum mal, provar-te já a tua fé. E aí, Deus então faz com que mais tarde o seu filho venha. E este sim vai dar a sua vida. Terceiro domingo era-nos dado o texto do Decálogo como caminho, como modelo para não voltarmos ao pecado. Especialmente se evidenciava ali a lei do descanso, a lei do sábado. O domingo passado, nós éramos lembrados do povo que nem a fidelidade de Noé, nem a fé de Abraão, nem o decálogo foram suficientes para evitar que o povo se destinasse ao pecado. E estando este povo totalmente imbuído, inserido ao pecado, Deus agora não tem outro caminho senão estabelecer ali o exílio. E o povo de Israel são levados por Nabucodonosor para o exílio. Quem vai os salvar? Não será nenhum judeu. Não será ninguém da chamada terra eleita, mas sim o Ciro. Será ele, o rei da Síria, da Pérsia, que vai salvar o povo, estabelecer um decreto para trazer de volta o povo a Israel. Chegamos ao quinto domingo. Neste domingo, Deus Pai vem mostrar novamente uma aliança. Não mais uma aliança escrita em pedra, mas uma aliança agora que será escrita no coração, no espírito deste povo. E aí diz o profeta Jeremias: virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel, casa de Judá, uma nova aliança. Esta aliança, como disse, não será como a aliança que Deus fez no passado com nossos pais. Mas agora, esta nova aliança será uma aliança que concluirei
com a casa de Israel, onde Deus então se apresenta: serei seu Deus e vocês serão o meu povo. É uma aliança que agora requer uma disposição do coração, não mais uma disposição a obedecer uma lei escrita em papel ou em pedra, mas uma lei que transforma, uma lei que muda a pessoa a partir de dentro. Termina essa leitura de hoje mostrando que todos me conhecerão, não pela legalidade, mas sim pela prática do amor. E termina dizendo: perdoarei sua maldade e não mais lembrarei dos seus pecados. Sim, o Deus que o profeta Jeremias apresenta é um Deus que vem com toda a sua carga amorosa, misericordiosa, cheia de beleza, que perdoa os nossos pecados e nos restabelece o reino, a aliança, o pacto com Deus. Esta aliança, como disse, não mais será visível nas pedras, mas agora será visível em nossas ações, em nosso espírito, em nossa sintonia com Deus. Vejamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, João capítulo 12, versículos 20 ao 33. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que eram de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estás também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora, sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouviste não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, façamos novamente o caminho histórico, evangélico deste tempo quaresmal do ano B. Começamos Jesus no deserto, onde ele era tentado. Depois nos levava a liturgia para o Monte Tabor, e ali Jesus era transfigurado. Terceiro domingo, Jesus nos levava para o templo, e ali ele derrubava todas as barracas, todos os cabichos eram expulsos. A minha casa tem que ser casa de oração, dizia Jesus, e não comércio. Domingo passado, o encontro era com aquele que viu Jesus durante a noite e que esse encontro mudou a sua vida. E é justamente nesse encontro que Jesus vai dizer que é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim como foi levantado a serpente no deserto,
o Filho do Homem também deve ser levantado. E é nesse contexto que Jesus então diz a Nicodemos a importância do nascer de novo. E aí terminava naquele domingo passado, Jesus dizendo que nós precisamos ser seguidores e amantes da luz e não das trevas. É nesse processo, nesse caminho quaresmal, que nós chegamos hoje, neste quinto domingo da Quaresma. E aí, o texto que nos é dado hoje do Evangelho é aquele que vem depois da ressurreição de Lázaro. E aqui, Jesus nos apresenta caminhos muito visíveis para onde ele está indo. Em nome de quem? É em nome do projeto de Deus, do Pai, e não dos projetos humanos. O texto começa com esse diálogo de um grupo de gregos com Filipe, que provavelmente também falava grego. E aqui, dizem eles: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Começa por aqui. Gostaríamos de ver Jesus. Qual é o nosso desejo? Temos também este anseio de ver Jesus? Filipe, portanto, com os outros amigos, discípulos, André e companhia, vai encontrar com o Mestre. E o encontrando, então, Jesus vai responder à indagação de Filipe e seus companheiros com uma catequese. E esta catequese de Jesus os levará, primeiro, para o seguimento, despreendimento. Segundo, para a morte de Jesus na cruz. Terceiro, indica Jesus que esta morte não será em vão, mas será para a salvação de todos nós. Também podemos olhar nessa primeira parte que o templo que a multidão procura não é mais o templo de Jerusalém, mas o templo que esta multidão se encanta é o próprio Jesus Cristo. Ele é o templo vivo, o qual esta multidão tem sede e vai em busca dele. Amados e amadas, deixemos ser movidos, modelados por esta presença salvífica. Segunda parte do texto é a resposta de Jesus, quando diz: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. E aí traz a imagem da semente. O grão de trigo que cai na terra, se não morre, continua só um grão. Mas se morre, aí sim, ele produz fruto. Claro que Jesus aqui está indicando nessa linguagem camponesa, indicando de que morte ele iria morrer. Qual seria o seu processo? A semente, sim, ela morre, para depois dar fruto. Vinha a plantinha. É este processo que Jesus indica que vai passar. Em seguida, Jesus nos chama para esse segmento. E aí ele vai dizer: quem faz pouco a conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Mas quem vive em função desta vida, eis que a salvação não o alcançará. Mas é preciso que coloquemos a nossa atenção toda voltada para Deus. E aí, chama-nos ao seguimento. Quando disse: alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Continua Jesus, agora apontando para este acontecimento da morte. Quando diz: e agora sinto-me angustiado. O que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vi. A hora, segundo João, lá em Caná da Galileia não tinha chegado, parece que chegou. A minha hora agora chegou. E eis que Jesus, neste ato, vai dizer: eu o glorificarei de novo. Sim, a oferta que ali se dará é a oferta do Pai. E é esta voz do Pai que agora, no terceiro momento do Evangelho último, vai aparecer. Esta voz que grita do céu:
Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. Amados e amadas, o Pai não abandonará o seu Filho. A oferta do Pai será perfeita. E aí diz Jesus, esta voz não foi dirigida a mim, mas a vocês, que precisam crer, que precisam olhar para o céu e deixar ser conduzido pela beleza de Deus. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, exterminado, diz Jesus, e eu serei elevado e atrairei todos para mim. Eis o objetivo deste caminho quaresmal, de sermos todos atraídos pela beleza de Deus. Para aqueles que não têm fé, a morte de Jesus será um escândalo. Para outros, uma loucura. Para quem tem fé, como nós, nossos olhos serão atraídos para Ele, não com um olhar de escândalo, mas com um olhar de inteiro amor, de alguém que por nós deu a vida. É assim que São Paulo termina na carta, o autor da carta aos Hebreus nos indica: Cristo, nos dias da sua vida terrestre, dirigiu preces e súplica, com clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvar da morte. E eis que o pedido de Jesus, sua prece, foi atendida por causa da sua entrega total a Deus. Pois, sendo Jesus Filho, apresentou e indicou o verdadeiro sentido da obediência. Obediência supõe escuta. Escuta supõe acreditar. Acreditar significa despojamento, entrega total àquele que eu acredito. Jesus nos mostra sua obediência total ao Pai. É nesta obediência total dele ao Pai que nós somos convidados neste domingo a nos oferecermos a Deus. A aliança se completa. A aliança nada mais é do que a coincidência entre duas vontades. A vontade do Filho coincide com a vontade do Pai e vice-versa. E ali se dá uma aliança. Qual é a nossa vontade? A nossa vontade coincide com a vontade do Pai, do Filho? Se sim, estamos em uma aliança. Se não, esta aliança continua dispersa. Roguemos a Deus neste domingo para que o amor indicado e apontado por Deus reverbere em nossas ações, em nossa vida. E sejamos verdadeiros protagonistas deste amor indicado a nós por Jesus Cristo. Deixemos que sua paz nos alcance e assim tenhamos uma semana quinta da Quaresma repleta desta presença, desta aliança de Deus conosco. Você que me acompanha todos os dias neste canal Sopro de Esperança, obrigado pela sua companhia. Divulgue esse nosso trabalho, compartilhe com seus amigos, deixe sempre seu like. Isto é muito positivo para que este conteúdo seja divulgado ainda mais pela plataforma. E assim chegaremos em mais famílias e o Evangelho será mais conhecido, amado e seguido. Caminhe conosco e deixe que a paz de Deus sempre nos alcance e sempre nos motive a servi-lo ainda melhor. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.